Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a eletricidade e o contexto histórico, saber como que surgiu a eletricidade e também qual a sua importância e quais os perigos também. A eletricidade, gente, é a área da física responsável pelo estudo de fenômenos associados a cargas elétricas. O termo eletricidade, ele originou-se da palavra elétron, que é derivada do nome grego âmbar. E este, por sua vez, é uma resina fóssil que, quando atritada em algum tecido, pode passar a atrair pequenos objetos. A eletricidade, gente, e esses fenômenos elétricos já são observados desde a antiguidade. E foi na antiguidade onde a gente conheceu o efeito âmbar. Esse efeito que foi observado por Tales de Mileto, que ao pegar um pedaço de âmbar e ele visualizou que quando esse âmbar friccionado em pelos de animais, ela adquiria a propriedade de atrair corpos leves, como por exemplo aqui, ó, essa pena. Depois de friccionado, né, esse âmbar em pelos de animais, ele via que ela atraía corpos leves. E você já conhece outros exemplos do mesmo fenômeno que Tales de Mileto observou no âmbar? Vamos pensar um pouquinho. Sim, né, gente? Muitas vezes a gente nem percebe, mas ao atritar o pente no cabelo e ao colocar ele bem pertinho de pedacinhos de papel, a gente pode observar que ele atrai esses corpos leves, né? Que é esse pedaço de papel. E isso é feito também aí, né? Dessa eletricidade. Então, e qual a explicação para o efeito do âmbar? Então, a eletricidade, gente, ela é tão abstrata quanto a estrutura da matéria. Então, vamos lá explicar como é que é esse efeito âmbar. Toda matéria ela é constituída por átomos. E estes, por sua vez, são constituídos por minúsculas partículas, chamadas de prótons, que são cargas positivas, e elétrons, que são cargas negativas, e nêutrons, que não possuem carga. Então, assim, todo objeto, ou seja, toda matéria, ela possui cargas elétricas e em determinadas situações ficam eletrizadas com excesso ou falta de elétron. E como é que ocorre esse processo de eletrização? Vamos lá. É possível eletrizar um corpo e para isso, gente, é necessário fazer com que o número de elétrons se torne diferente do número de prótons. Lembrando que elétron, carga elétrica negativa, e prótons vai ser uma carga positiva. Então, se o número de elétrons for maior que o número de prótons, o corpo estará eletrizado negativamente. E se o número de elétrons for menor que o número de prótons, ele estará eletrizado positivamente. Então, a eletrização, ela pode ocorrer de três modos: por atrito, por contato ou por indução. Então, através do atrito, podemos transferir uma grande quantidade de carga elétrica de um objeto para outro. E a ação mecânica ela provoca uma transferência de elétrons entre os objetos. Então, aqueles cujos elétrons estão mais fracamente ligados ao núcleo, ele cederá elétron ao outro, que ficará negativamente carregado. Então, aqui vocês estão vendo alguns objetos, como aqui o vidro e a lã. Então, com o atrito, o vidro ele vai ceder elétrons para a lã. O vidro ele fica com excesso de prótons, ou seja, carregado positivamente, e a lã com excesso de elétrons, carregado negativamente. Ó, aqui essa imagem. Que lindo, né? Mas aí, como saber qual material fica carregado positivamente ou negativamente? Eu trouxe para vocês aqui uma listinha de objetos que vocês podem observar quando eles ficam mais a pele humana carregada positivamente, couro, pele de coelho, vidro, cabelo. Então todos esses mais acima, eles estão carregados mais positivamente. E esses aqui que ficando mais na parte de baixo, como ouro, platina, poliéster, isopor, filme PVC, esses são carregados negativamente. Aqui.
E a eletricidade, gente, durante muitos séculos, o efeito Raman e algumas observações de magnetismo na Grécia Antiga, eles foram as únicas contribuições para a física até a invenção da bússola pelos chineses, no século I a.C. Então, vamos lá para algum contexto histórico da eletricidade. O William Gilbert, ele interessou-se pelo âmbar e suas peculiares propriedades, e ele constatou as atrações de um ímã e de uma pedra de âmbar, e ele percebeu que são de naturezas diferentes. Então, testando outros materiais, como pedras preciosas e vidro, ele constatou que outras substâncias também apresentavam tal propriedade de atrair objetos leves, ou seja, podiam ser eletrizados por fricção. E passou a chamar esses materiais que apresentavam essas propriedades semelhantes ao âmbar de elétricos. Aqui, essa imagem é para vocês observarem um outro exemplo, que é aqui o vidro com a borracha. E a partir de então, aqui, ó, dois bastões de vidro atritados separadamente com a lã. Vocês veem aqui que eles se repelem. E aqui, o francês Charles Dufay, por volta de 1700, ele descobriu experimentalmente que corpos eletrizados eles podem atrair ou também repelir outros corpos após o atrito de pedaços de vidro e âmbar com a seda. Então vamos lá, o primeiro experimento, ele percebeu que o vidro atritado com vidro ele se repelia, já o âmbar e âmbar também se repeliam, e já aqui o vidro e o âmbar eles se atraíam. E a conclusão dele foi que há dois tipos de eletricidade. Então, uma delas é inerente ao vidro, ou seja, com cargas elétricas vítreas, e a outra é inerente ao âmbar, com cargas elétricas resinosas, pois eles se atraíam. Então, mais tarde, Benjamin Franklin, ele simplificou a nomenclatura: cargas elétricas vítreas como positivas e cargas elétricas resinosas como negativas. No entanto, gente, as experiências com eletricidade estática não tiveram nenhuma aplicação prática fora dos laboratórios científicos, até em 1800, que foi no início do século XIX, com a invenção da pilha por Alessandro Volta. Então, como foi que ele fez? Ele empilhou alternadamente discos de zinco e cobre separados por papel embebido por salmoura, que é água salgada. E depois ele adicionou aos terminais de sua pilha 2 fios e percebeu que ao encostar as 2 pontinhas saía uma faísca. Então, a conclusão de Volta foi que a eletricidade ela corre nos fios e chamou este fenômeno de corrente elétrica. Então, o conhecimento das características das cargas elétricas foi possível após a evolução dos conhecimentos sobre o átomo e a criação dos modelos atômicos. Então, o que vocês estão vendo aqui é um modelo atômico. Então, os átomos eles são constituídos por 3 partículas, como eu já tinha falado: prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e nêutrons, eles encontram-se no núcleo desse átomo. Já os elétrons, eles ficam ao redor dele, que esse ao redor aqui, a gente vai chamar de eletrosfera. Então, o átomo ele tem carga total nula, ou seja, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. E os elétrons, eles podem estar mais próximos ou mais afastados do núcleo. E os mais afastados podem ser retirados com maior facilidade do átomo. Então, a eletrização é a transferência de cargas elétricas entre um corpo e outro. E já vimos que a eletrização ela pode ocorrer por atrito, ou seja, pela fricção entre os materiais, por contato
ou por indução. E na eletrização, por atrito, os corpos eles adquirem cargas de mesmo valor, mas sinais contrários. Ou seja, essa eletrização, quando eu digo que os corpos eles adquirem cargas de mesmo valor, porém por sinais contrários, vocês vão ver lá, né, gente? Que esses sinais contrários são o quê? Positivo e negativo, não é isso? E a eletricidade, gente, a eletrização por indução eletrostática, ela vai ocorrer da seguinte forma: corpos eletrizados atraem cargas de sinais contrários e corpos eletricamente neutros. Aqui, indutor, induzido. Então, vocês vão ver aqui corpos com sinais contrários. Aqui, ó, indutor e o induzido. Então, como é que ocorre? O indutor promove uma indução eletrostática, ou seja, a separação de cargas no corpo neutro. Se o bastão eletrizado for afastado, as cargas se organizam no corpo neutro, caso este corpo não esteja conectado à Terra, ou seja, caso ele não esteja aterrado. A eletricidade, gente, a eletrização por indução se for feito um aterramento, o corpo neutro ele pode ficar eletrizado, mesmo que não haja contato entre ele e o bastão, apenas a aproximação, como que vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem. Então, o corpo, neste caso, ficará eletrizado positivamente. E a eletrização por indução eletrostática, caso o indutor fosse positivo, o que ocorreria com o induzido aterrado? Então, vamos lá. Ele ficaria carregado negativamente. Ou seja, o aterramento, gente, ele é importante, pois evita graves acidentes com corpos eletrizados, pois o fio terra, ele escoa para o solo o excesso de cargas elétricas, evitando choques ou faísca. Então, por isso que é tão importante o fio terra, para evitar grandes acidentes. E aqui, gente, vou só dar uma explicaçãozinha de raios e trovões, mas na próxima aula eu vou aprofundar bem mais sobre raios, relâmpagos e trovões, que é onde ocorre a eletrização por atrito nas nuvens, que gera uma indução, essa indução eletrostática na Terra. E aqui, a eletrização por contato, ela ocorre quando dois condutores, um eletrizado e o outro neutro, eles forem colocados em contato físico entre si. Aqui, ó, como que vocês estão vendo nessa imagem. Nas imagens seguintes, um corpo eletrizado e o outro corpo eletricamente neutro. Eletricamente neutro não, desculpa, o outro corpo neutro. Que quando ele está neutro, ele não está sem carga. E aqui, a eletrização por contato, gente, o corpo neutro, ele ficará com carga elétrica de mesmo sinal do corpo eletrizado que ele encostar. Como aqui, ó. Se esse corpo está neutro e encostar uma carga positiva, esse corpo vai ficar com carga positiva. Se for uma carga negativa, ele vai ficar com carga negativa, como esse aqui de baixo, que está com corpo inicialmente neutro. Aproximou-se dele um corpo com carga positiva, ele ficou positivo. E situações do dia a dia, que é quando o ar está seco e uma pessoa atrita a sola do sapato no tapete e depois toca uma maçaneta, pode levar um pequeno choque. Olha que interessante. É isso, pessoal. E vamos finalizar com condutores e isolantes elétricos, que os condutores e isolantes elétricos, eles são materiais elétricos que se comportam de maneiras opostas no que respeita à passagem de corrente elétrica. Enquanto os condutores, eles permitem a movimentação dos elétrons, os isolantes, eles dificultam
essa movimentação, ou seja, a passagem da eletricidade. E um exemplo de isolantes são madeira, borracha, vidro, papel. Já os que são bons condutores são metais, como ferro, cobre, alumínio, o corpo humano. Além disso, pessoal, eu queria lembrar para vocês também que ainda tem os geradores elétricos, que são muito importantes. Os geradores elétricos, eles são dispositivos que convertem vários tipos de energia não elétrica, como a mecânica, a eólica, em energia elétrica. E eles são usados para garantir energia sempre que haja falha na corrente elétrica. Assim, gente, a função de um gerador é garantir que a diferença de potencial elétrico, ou seja, tensão ou tensão elétrica, que ela dure mais tempo e não interrompa o circuito. Ou seja, o circuito elétrico ele é percorrido entre os dois polos existentes no gerador. Então, num desses polos, o potencial elétrico é negativo e sua tensão é menor, enquanto que o outro potencial elétrico é positivo e a sua tensão é maior. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.